pessoal vão chegando. Tô aqui aguardando entrar. Oi, Gabriel. Boa noite, Gabriel. Como é que tá aí? Acho que você foi o primeiro. Tô aguardando o pessoal entrar. Como é que tá aí? Tá só em casa. Hoje tá todo mundo só em casa, né? E eu acho que tem muita gente na internet buscando live, conteúdo. E aí eu vou fazer aqui hoje. Vamos esperar o pessoal entrar. Você ficou sabendo da live por onde, Gabriel? Pelo Instagram, Facebook, pelo canal do ICDS? Foi por onde? Deixa eu avisar aqui, ó. Pessoal, não tô atualizando, tô vendo 9 pessoas, mas engraçado, não atualizou aqui pra mim. Bom, então, gente, se apresenta aí. Hoje, né, o tema, eu vou falar sobre otimização de rede social, né? E apresento, falando um pouco aqui de vocês. Tô vendo só o Gabriel, não tá atualizando aqui pra mim. Bom, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Bom, gente, então vamos lá. Para quem já chegou no horário, né? Hoje eu vou falar sobre como a gente pode otimizar as nossas redes sociais, né? O advogado pode fazer isso. E um dos primeiros pontos, quando a gente está falando, quando a gente está buscando a ideia de otimizar as redes sociais, na verdade a gente quer o quê? A gente quer ter melhor resultado com as redes sociais. Então, eu tenho que falar sobre alguns pontos anteriormente para a gente chegar na parte de otimização. Inclusive, eu vou comentar também sobre algumas estratégias que a gente pode fazer. Oi, Ana, tudo bem? Vamos falando aqui, gente, de onde vocês estão. Bom, então, antes da gente entrar na parte de otimização, na parte prática, que eu vou dar algumas dicas para vocês, a gente tem que entender que quando a gente está buscando otimização, a gente quer melhor resultado. Então, o primeiro ponto que não só advogados, né, como qualquer profissional tem que entender é o seguinte: quando a gente está falando de marketing digital, a gente não está falando só de rede social. Apesar que a rede social, assim, ela tem uma importância cada vez mais muito grande. E por que isso? Porque todas as pessoas, né, eu tenho um grande número de pessoas nas redes sociais, inclusive os nossos clientes. Então, as pessoas estão nas redes sociais consumindo conteúdo todo momento. Então, por isso que esse é um canal super importante de se trabalhar. Bom, então, antes da gente falar da rede social, a gente tem que entender o seguinte. Por que muitas pessoas não têm resultados? Deixa eu só baixar aqui, que eu acho que eu deixei ligado. Peraí.
Pronto. Por que muitas pessoas não têm resultados? Então, assim, eu sempre escuto vários advogados falando assim, Juliane, eu posto conteúdo e não tenho resultado. Então, o primeiro ponto é a gente entender o seguinte, quando a gente está falando de marketing digital, na verdade de marketing que envolve também o digital, a gente está falando o quê? Em negócios. Então, o primeiro ponto é entender sobre o meu negócio. Então, assim, aonde que as redes sociais, e voltando um pouco ainda atrás, aonde que o marketing digital, ele entra na minha estratégia de negócio. Então, assim, muitos advogados e muitos profissionais, o que eles começam? Eles começam, eu preciso aparecer na internet. Eles começam, geralmente, indo para o Instagram ou um outro canal, né? O LinkedIn cada vez é mais importante, mas escolhendo uma rede social e postando conteúdo. Só que não foi feita essa reflexão anterior. Quer dizer, eu tenho que ir para a rede social por quê? Como a rede social, ela vai entrar na minha estratégia de negócio de quê? De aquisição de cliente. Então, o primeiro ponto é a gente tem que entender que a rede social, ela nos ajuda a o quê? Ela nos ajuda a desenvolver a estratégia de aquisição de cliente. Ela é um dos canais de aquisição de cliente e relacionamento que eu posso trabalhar dentro da minha estratégia geral. Então, o primeiro ponto é entender o nosso negócio, aonde que o marketing digital pode acrescentar. Por exemplo, eu sempre comento, não tem como nenhum advogado, né, ou qualquer profissional, claro que depende do negócio, mas vamos pegar o advogado. Não tem como um advogado achar que vai sustentar um negócio, gente, publicando no Instagram. Então, isso é uma coisa que eu falo bastante. Aí tem gente que fala assim, Juliane, então você estava querendo dizer que isso aqui, a rede social ou o Instagram não é importante? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que para o advogado, o Instagram ou o LinkedIn ou qualquer outra rede social vai entrar na estratégia, ajudando o quê? A você potencializar os seus resultados. Não tem como um advogado achar que vai sustentar um negócio só postando no Instagram. Principalmente postando no Instagram sem estratégia nenhuma. Que é a que volta de aquele caso. Eu posto e não tenho resultado nenhum. Bom, então o primeiro ponto é entender sobre o negócio, entender que um negócio não se faz só com digital. E para o advogado é muito importante a parte também, quando a gente está falando de marketing, eu estou falando de digital e offline. Vou dar um exemplo. Por exemplo, hoje as minhas redes sociais, elas funcionam como canal de aquisição de cliente. E quais são meus principais canais de aquisição de cliente? Primeiro, né, vem as minhas redes sociais, LinkedIn e Instagram, né, e minhas outras redes sociais que também chegam. E mas é o segundo principal? Os meus cursos que eu dou, cursos e palestras. Então, através dos cursos e palestras, chega muito cliente para mim. Pessoas que assistiram e falam, Juliane, a minha empresa está precisando. Juliane, eu quero uma mentoria. Então, perceba que aqui tem uma estratégia online e uma estratégia offline. Isso compõe o meu negócio. E aí, a gente tem que entender. Então, antes de chegar nas redes sociais de otimização, aonde que o marketing digital e aonde que a rede social entra na minha estratégia. Então, a gente vai trazer esses canais para a sua estratégia para ajudar num todo. Então, as redes sociais e Instagram cada vez têm se tornado muito importante, porque várias pessoas estão no Instagram. Só que já chegou advogado para mim e ele vendia, por exemplo, para empresários. E aí ele falou, Juliane, eu vivo postando no Instagram, no Facebook e não tenho resultado. Aí quando eu descobri que ele, né, no caso dele, era para advocacia, mas para empresa, eu falei, não, você tem que estar no LinkedIn. Então perceba que até quando a gente vai analisar as nossas redes sociais, depende do que eu quero, depende aonde meu cliente está e depende do meu objetivo. Então, por exemplo, é super importante a gente pensar nisso antes da gente chegar nas redes sociais, otimização. Primeiro o negócio vem e depois a parte de estratégia e onde cada um desses canais vão entrando. Bom, um outro ponto que é o seguinte, antes da gente também pensar em tudo isso, a gente tem que ter um planejamento. E aí muita gente fala, Juliane, mas esse planejamento é muito difícil, é muito complicado. E nem sempre é muito complicado, as pessoas que complicam. Por exemplo, antes eu tenho que entender o seguinte, aonde que eu tô e onde que eu preciso chegar. Tá, só que para eu sair do ponto A para o ponto B, eu tenho que entender como que eu vou fazer isso. Eu vou de carro, eu vou a pé, eu vou pegar um ônibus, né? Então, quer dizer, para eu sair do ponto A para o ponto B, quer dizer, eu quero, vamos dizer o seguinte, eu quero ter
fechar com 5, 10, 20 clientes por mês. Tá, então o que eu preciso fazer para conseguir fechar com esse número de clientes? Ah, então tá, eu preciso o quê? Eu preciso, se eu não sou conhecido, eu tenho uma marca forte, será que eu poderia dar aula em alguma universidade que vai me ajudar a construir minha autoridade? E com isso, ele se junta com o digital na construção da minha marca pessoal e autoridade para que mais clientes consigam enxergar a minha autoridade e chegue até mim? Ah, então pode ser interessante eu passar também dar aula em alguma universidade. Ah, mas também eu acho que as pessoas estão muito no digital. Tá, qual rede social para mim é importante? Então você tá vendo que a gente vai fazendo passo a passo. Quer dizer, como que eu saio do ponto A para o ponto B? Então existe um caminho que eu tenho que estudar para poder atingir o objetivo que eu quero. Por exemplo, se eu quero então que chegue para mim 10 clientes por mês. Tá, então como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou chegar nesses clientes? Talvez seja interessante eu participar de, sei lá, de reuniões, né, ou de eventos que tenham esses clientes. Ou talvez seja interessante, esses clientes estão no LinkedIn, então eu vou também trabalhar minha estratégia lá também. Então é isso, gente. Antes da gente chegar nas redes sociais, a gente tem que fazer uma análise do nosso negócio e entender qual o passo a passo para que eu consiga atingir aquele objetivo. Existe um caminho antes. E a maioria das pessoas, elas fazem o quê? Juliana, eu preciso estar na rede social, eu preciso... E começa a publicar conteúdo sem estratégia alguma. E eu vou dar as estratégias também de conteúdo. Então, basicamente isso. Entender, né, anteriormente, para a gente pensar no passo a passo para como chegar lá. Inclusive, traçar qual o objetivo que você quer. Por exemplo, eu quero fechar com 10 clientes. Tá, então para fechar com 10 clientes, eu preciso que nesse a gente chama muito funil de vendas em marketing. Então eu quero que 10 clientes conseguir fechar aqui. Então quantos clientes que precisam entrar aqui, vamos dizer, aqui precisa entrar na boca do meu funil, 30 pessoas. Para que saia no final, eu consiga converter, fechar negócios com 10. Então, a gente trabalha essa estratégia de funil de vendas. É porque aqui não é o foco de eu falar, mas basicamente isso. A gente tem que pensar em quantas pessoas a gente tem que colocar lá em cima, através de vários canais, para no final eu converter em 10. Porque esse é meu objetivo, a minha meta mensal. Tá vendo? Então, a gente tem que pensar em tudo isso antes de chegar na rede social que é interessante para o nosso negócio. Nem toda rede social é interessante para todos os advogados. Depende, né, do seu objetivo e da sua área de atuação. Bom, e aí, uma outra coisa que é bem interessante que é o seguinte. A gente está falando, então, de conteúdo. Vamos agora passar para o conteúdo. Então, eu pensei sobre o meu negócio, tracei ali o meu planejamento e estratégia do como eu vou chegar lá, analisei qual rede social é mais importante. Tá bom, agora eu vou começar a postar. Bom, a gente vai começar a postar o quê? É o que a gente acha que o público está buscando, o que é interessante. A maioria das pessoas, elas não tem resultado porque ela começa a postar aquilo que ela acha que o público dela quer saber. E vários advogados, eles não querem, por exemplo, eles fazem postagens direcionadas ao quê? Para outros advogados. Porque muitas vezes a dúvida... Olá, João Henrique. Gente, se vocês tiverem dúvida, vão interagindo aí que eu vou respondendo. Bom, então muitos advogados, a gente vai voltar aqui no conteúdo. Então muitos advogados, eles começam a postar conteúdo do que eles acham que é o que as pessoas têm interesse, ou o que eles acham que as pessoas querem saber. E às vezes, gente, a dúvida do nosso potencial cliente é muito mais simples do que a gente imagina. Tá, Juliane, que interessante. Tá, eu até posso concordar com isso, eu concordo com isso. Mas como é que eu faço então para saber qual é a dúvida do meu cliente? E aí vem algumas ferramentas que eu vou passar para vocês. Bom, então imagina o seguinte: você pergunta para as pessoas assim, para alguém fala assim, olha, vamos imaginar uma pesquisa. Qual livro que você gosta de ler? E aí as pessoas, né, elas gostam de ser inteligentes perante, né, todo mundo, perante o próximo. E aí fala assim, não, eu gosto de ler Machado de Assis, não, eu gosto de ler tal livro. E aí, gente, muitas vezes é o quê? As pessoas querem aparentar aquilo que muitas vezes não é aquilo que ela está interessada. E aí na pesquisa ela respondeu isso, ou ela responde isso pra gente, e ela vai sentar perante o Google e vai buscar o quê?
buscar sobre gibi. Gibi é livro sobre um outro tema que não tem nada a ver com aquilo que ela falou. E por que isso acontece? Porque, na verdade, perante o Google, a gente não está sendo, a gente não está sendo julgado. Então, as pessoas, o Google tem até uma pesquisa bem interessante sobre as pesquisas mais bizarras que as pessoas buscam no Google. Todo final de ano ela sempre fala sobre isso, né? Tem uma pesquisa que mostra quais são as pesquisas mais bizarras que as pessoas não têm coragem nem de perguntar para sua própria mãe. Bom, então o que eu quero dizer com isso? Que perante o Google a gente está livre de julgamentos. Então a gente escreve exatamente aquilo que a gente quer saber. Que interessante. Agora, você já pensou se você pudesse utilizar esse tipo de informação e hackear a cabeça das pessoas para entender o que elas buscariam ou o que ela realmente tem interesse sobre o meu tema? E tem várias formas de fazer isso. E eu vou trazer para vocês formas simples. Você tem formas mais avançadas de fazer isso, de buscar esse tipo de dados e informações, mas também tem formas simples. E o que a gente está fazendo aqui? A gente está enriquecendo a nossa estratégia com dados. Isso é super importante. Não informações do que eu acho que as pessoas estão buscando, mas com dados reais do que o maior oráculo do mundo pode trazer para a gente. E aí, uma forma simples da gente buscar isso. Vou falar a forma mais simples e vou trazer outras ferramentas para vocês. Bom, então uma forma simples é o seguinte. Com certeza vocês já buscam no Google, né? Claro. Vão fazer alguma pesquisa no Google e aí quando vocês estão digitando a pesquisa, perceba que o próprio Google vai completando. Por exemplo, previdenciário, previdência, como fazer, aí ele completa, bolo de, como fazer tapioca. E o que isso quer dizer? Gente, muitas pessoas nunca perceberam que é o grande oráculo do mundo que mostra para você quais são as principais pesquisas relevantes que as pessoas estão fazendo. Isso é ouro, isso é mineração isso é mineração de dados, isso é ouro. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero buscar previdenciário, eu vou colocar previdência, previdenciário e veja o que o Google está completando. Ele está mostrando quais são as principais pesquisas que as pessoas estão buscando no Google em relação àquilo que você está digitando. E o que você pode fazer com isso? Gente, o que você faz com isso? Você vai pegar aquelas pesquisas e vai fazer um conteúdo. Vou dar um exemplo. No Google também tem uma outra ferramenta que se chama... Gente, vocês sabiam disso? Já utiliza esse tipo de informação? Não. Coloca aqui. Bom, uma outra forma é o seguinte. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o Google Trends. Essa parte eu tô falando de conteúdo e como a gente pode ajudar, né, na construção, na otimização dos nossos resultados. Com o quê? Com conteúdo. Então, eu tô trazendo ferramentas que vão nos ajudar a trazer dados para a nossa estratégia, para a nossa criação de conteúdo e ter melhor resultado. Edilson, tudo bem? Edson. Ai, gente, não sei. Edísio, acho que é Edísio. Natália, pois é, Natália. E uma outra forma, gente, é o seguinte. O Google tem uma ferramenta que se chama Google Trends. Vocês conhecem o Google Trends? Não? Então, ó. Eu vou explicar. Como é que a gente pode utilizar o Google Trends para nossa estratégia? Gente, voltando aqui, né? Eu, por exemplo, eu já ouvi falar, mas não sei usar. Então eu vou explicar aqui. Eu, por exemplo, hoje, eu tenho 33 mil e poucos seguidores no LinkedIn. E aí, quando eu vou dar aula, eu levo sempre o meu gráfico. Então, por exemplo, quando eu iniciei no LinkedIn, ele era tipo 0. O meu gráfico estava totalmente, né, assim, tipo, tava no chão, não tinha nada. Nenhuma interação, não tinha resultado. E aí eu levo para aula. Em 3 meses, o meu gráfico saiu do 0 e eu passei a ter 22 mil e poucos seguidores no LinkedIn. E aí, como é que eu consegui isso de forma tão rápida, em 3 meses? Gente, produzindo conteúdo que o meu público tinha interesse e não o que eu achava que ele tinha interesse. Como que eu fiz isso? Hackeando a cabeça das pessoas, utilizando ferramentas e, claro, que outras formas que a gente também tem de pesquisar para me trazer essas informações. E aí eu produzia conteúdo
através desses dados de acordo com o que as pessoas queriam saber. E aí eu fui produzindo conteúdo. Em 3 meses eu saí do zero e fui para 22 mil e pouco. E aí hoje eu tenho 33 mil e pouco. Basicamente, claro que foram outras estratégias também, mas basicamente com a criação de conteúdo que o público tinha interesse. E aí o que advogados e vários empreendedores fazem é produzir conteúdo do que ele acha que as pessoas têm interesse ou do que eles veem a concorrência produzir. E aí eles fazem a mesma coisa, mas não esquece de utilizar dados. Bom, então vamos voltar no Google Trends. Bom, então, quando eu tô fazendo, o Google tem essa ferramenta, que ela é de graça, o Google Trends, qualquer um de vocês pode utilizar. E o que você vai fazer? Você vai colocar lá palavras-chave, né? Termos que as pessoas estão buscando. E ela vai mostrar para você tendências de crescimento na internet relacionada a buscas. Então, o que dá para fazer com isso? Eu posso me antecipar a minha concorrência, entendendo qual é uma tendência de buscas relacionada a algum termo que as pessoas estão começando a buscar bastante na internet. Então, ele te antecipa uma informação. O que está crescendo muito na internet e que eu ainda não liguei o meu radar? O que será que pode ser? Então, eu vou dar um exemplo. Uma vez buscando essa ferramenta para um cliente que, no caso dele, ele era de viagens. Acho que era, não lembro, acho que era viagens, era isso mesmo. E aí, buscando nessa ferramenta, mostrou-se que as pessoas estavam buscando bastante sobre jovens podem viajar de graça pelo Brasil? E aí eu falei, interessante. Quer dizer, não tem como viajar de graça. Aí a gente tem que interpretar a informação. Não tem como viajar de graça. O que as pessoas querem saber é como os jovens podem gastar o mínimo possível. E aí, por exemplo, no caso dessa agência de turismo, o que se faz com isso? Vamos fazer um vídeo. Se você é jovem, quer saber como viajar de graça pelo Brasil, quer dizer, não é de graça, mas gastando o mínimo possível, fica comigo que esse vídeo é para você. Vou te dar todas as dicas. Você está entendendo o que quer dizer? Eu entendo que as pessoas estão começando a buscar ali na internet e produz um conteúdo. E com esse conteúdo, eu saindo na frente da concorrência, então, para mim, é ouro na mão. Entenderam, gente? Tem dúvidas sobre o Google Trends? Tá vendo como várias dessas ferramentas e estratégias a gente enriquece a nossa estratégia de marketing digital, enriquece a nossa estratégia na rede social e passa a ser muito mais relevante? Porque o que é relevância? Relevância nada mais é do que a gente ajudar o nosso público dentro de um contexto. E o que isso quer dizer? Então, vamos voltar aqui a um outro exemplo. Imagina que um casal vivia junto e acabou se separando. Agora eles têm um novo contexto, uma nova situação. Agora eles têm que lidar com uma situação de separação. Então vai buscar informações sobre separação de bens, guarda de filhos. Então se eu trago essa informação nesse contexto, eu passo a ser relevante para esse público. Então é isso, quer dizer, relevância é a gente ajudar o nosso público de acordo com o que a gente fala, as dores dele, né? Quais são os principais problemas dentro desse contexto dele. Então, se eu passo a ser relevante quando eu estou inserida dentro daquela situação ou daqueles problemas ou dificuldades que ele está tentando resolver. Aí eu passo a ser relevante. Tá vendo que, assim, publicar conteúdo a esmo não ajuda em nada? Só vai fazer o quê? Você publicar, ficar cansado com aquilo e falar, a rede social não tem resultado. A internet não me traz resultado. Eu não tenho resultado nenhum. Porque você não tem uma estratégia de produção de conteúdo, você não tem uma estratégia de, inclusive, produzir conteúdo de acordo com o funil de vendas, uma linha editorial. A gente tem que traçar uma linha editorial para a gente produzir conteúdo interessante e que ajuda na conversão. Gente, vocês têm dúvida, não? Coloca aqui. Bom, então eu falei, né? Deixa eu lembrar aqui. Vocês querem saber mais sobre outra ferramenta? Ah, vou dar uma aqui legal. Bom, então eu falei sobre, então, né, o que eu falei antes de rede social, falei da gente entender, né, a nossa estratégia, onde a internet, o marketing digital entra dentro dessa estratégia online e offline, aonde cada rede social pode trabalhar como um canal de aquisição de cliente.
Mas precisa de mais para ganhar. Gente, YouTube. Ai, eu amo YouTube. Eu até publiquei no meu LinkedIn sobre justamente... Vai no meu LinkedIn, depois você dá uma olhada. Chama Juliane Souza. Lá eu falo sobre como o YouTube é um canal... Até tava falando... É uma reportagem sobre advogados no canal do YouTube. E como o YouTube é pouco explorado por advogados. E, gente, quem tá ali tá tendo um resultado muito bom. Tem uns advogados que são bem relevantes no YouTube. E aí, deixa eu ler aqui sua mensagem. Peraí, deixa eu ver. Eu criei um canal no YouTube faz 2 semanas. Estou com 86 anos de mais para ganhar uma URL. É isso. Alguma dica de quantos vídeos produzir por semana? Então, é assim. Pro YouTube, no mínimo, 2 vídeos por semana. Então, assim, claro que o ideal seria 3 vídeos por semana. Mas vamos voltar aqui, gente. A gente tem que ser realista. Claro que o ideal é, inclusive, você ter uma equipe fantástica te produzindo conteúdo ou um vídeo que seja totalmente profissional. O ideal seria isso. Mas o ideal não existe. A gente tem que fazer o quê? Cada vez mais a gente tem que encarar essas plataformas de acordo com a nossa realidade. O ideal seria isso, Juliane? Seria. Mas o que eu tenho na mão? Eu não tenho esse tempo, não tenho uma equipe, eu vou fazer com o que eu tenho. Então, o ideal são 3 vídeos por semana. Mas se você não conseguir, tá? Juliane, eu consigo, então faz 2. Conseguiu o ideal? 3. Mas o importante é que seja conteúdo de interesse do seu público. Tem vários canais. E aí, Juliane, o que é conteúdo de interesse? Responde dúvidas do seu público. E aí, o que a gente dá para fazer? Começa a acompanhar alguns já advogados no YouTube e começa a ver as interações. Ali nas próprias respostas, ali nas interações, a gente consegue extrair muitas dúvidas das pessoas. E a gente faz um conteúdo. Então, começa a ir nos seus concorrentes, ver o vídeo e veja as interações das pessoas, que lá elas colocam as perguntas delas. E também faz disso como uma fonte para você criar vídeos para você também. Então, começa também a ir nos concorrentes. Peraí, deixa eu ver. Como eu posso divulgar o canal? Gente, é porque assim, fica muito técnico, mas eu vou explicar aqui o que dá para fazer, porque vai ficar muito técnico para eu explicar. Mas, por exemplo, você sabia que, no caso não do advogado, mas, por exemplo, vou trazer como tem formas de você divulgar o canal. Você utilizar as outras suas redes sociais para jogar as pessoas para o YouTube e falar, gente, olha, tem um canal de YouTube, lá tem conteúdo que aqui muitas vezes eu não publico, ou que você pode tirar várias dúvidas lá. Então, começar a utilizar suas redes sociais, as suas outras, para poder divulgar o canal do YouTube. E vocês sabiam, não é o caso específico, mas eu vou trazer um exemplo. Vocês sabiam que a gente pode anunciar no canal do concorrente. Inclusive, a gente pode escolher qual o vídeo do concorrente que a gente vai aparecer. Então, gente, o YouTube, assim, tem muita estratégia que as pessoas nem imaginam que a gente dá pra fazer, mas dá sim. Júnior, olha, Júnior, que ótimo que você tá gostando. Gente, coloca as suas dúvidas, que se você quiser saber qualquer coisa, a hora é agora de tirar. Tá, vídeos curtos. Tenho feito até... pro YouTube, né? É isso mesmo, porque assim... As pessoas não tendem... Vou voltar. No YouTube, as pessoas, elas assistem mais paciência de escutar um vídeo, né? De acompanhar um vídeo do que, por exemplo, no Instagram. E aí, só que assim, vídeo de 10, acima de 5 minutos, as pessoas, elas não... Fica muito assim, longo para as pessoas prestarem atenção e acompanhar aquilo até o final. O ideal é até 5 minutos. Juliane, ultrapassou, tudo bem, mas não pode ser uma coisa recorrente. Tenta fazer vídeos curtos. Pega assim, uma dúvida, um tema, dentro de um tema, uma dúvida e faz respondendo aquele vídeo. Depois pega outra coisa e responde aquele vídeo. Uma coisa que não é interessante é o seguinte, fazer o vídeo, imagina aqui, as pessoas estão na rede social como? Passando. E aí a pessoa fala assim... Olá, boa noite, gente, tudo bem? Ou, olá, tudo bem? Meu nome é fulano, não sei o que. A pessoa já passou. Ninguém tem paciência para isso. Então, é interessante, uma estratégia interessante é vir. Se você quer saber como viajar de graça pelo Brasil, fica comigo que esse vídeo é para você. Olá, eu sou Juliane, sou professora de marketing e já desenvolvo conteúdo. Mas primeiro vem a pergunta. Ou primeiro vem, o chamar a atenção naquele primeiro momento. Porque a atenção das pessoas é assim, milésimos de segundo. Ela achou que não é para ela já passa para frente. Então,
Olha, não é só anunciar na página do concorrente, não. Gente, vocês sabiam que... Vou aqui sair um pouco do roteiro aqui, mas vocês sabiam que a gente pode... Por exemplo, o Google sabe qual aplicativo você tem baixado no seu celular. Agora imagina o seguinte. Vou pegar aqui Previdência. Você já pensou, se eu sou uma... Vou falar, mas não seria o caso, mas eu estou trazendo exemplos para vocês imaginarem o poder do Google, do Facebook, dessas plataformas. Você já imaginou, se eu sou da área de Previdência e eu anunciar, né, um conteúdo meu para pessoas que têm o aplicativo da Previdência baixado no seu celular? Bingo, meu público. Ou seja, já pensou uma coisa dessa? Bom, e aí imagina, vou dar um outro exemplo, né? Por exemplo, imagina se eu sou um professor de educação física, um professor, né, um personal trainer, e eu anunciar só para quem tem aplicativos desse tipo para fazer, quem gosta de esporte e tudo, só anunciar para esse tipo de pessoa, meu público na veia. Você já pensou? Gente, as pessoas não têm nem ideia do que essas ferramentas são capazes de fazer, ou sabem sobre a gente, ou estratégias não convencionais que a gente dá para usar. Bom, peraí. Gente, vocês têm dúvida? Peraí, o que eu falei? Eu falei do Google Trends. Ah, tá. Vou dar uma outra dica aqui de uma outra ferramenta. Então, gente, você tá vendo como a gente consegue enriquecer a nossa estratégia de conteúdo e se tornar muito relevante? Muito mais relevante? E aí, uma outra dica é o seguinte. Tem uma ferramenta chamada Ubersuggest. Eu até acabei aqui, ó. Ela chama... Vou até soletrar. Chama B de bola, R, S de sapo, UGGEST. Essa é uma ferramenta de um dos maiores papas hoje, é o principal profissional da área de SEO, que é o Neil Patel. E aí, o que você pode fazer com essa ferramenta? Essa ferramenta, ela vai te mostrar as principais pesquisas que as pessoas... Você vai colocar a palavra-chave que você quer. Eu até coloquei aqui, eu coloquei previdenciário. E aí ela vai te mostrar qual o volume de busca que as pessoas estão fazendo no Google relacionado a previdenciário. Ela vai te dar qual é a faixa etária das pessoas que buscam esse tipo de palavra-chave. Ela vai te dar ideias de palavra-chave para você colocar. Você pode utilizar essas ideias de palavra-chave para colocar em hashtag. Você pode utilizar essas ideias de palavra-chave para criar um conteúdo novo. E ela vai te dar, inclusive, ideias de conteúdo. Ela te dá qual é o público, a idade desse público que está buscando. Ela te dá quantas pessoas clicam nesse tipo de conteúdo. Vai te dar ideias de palavra-chave. Vai te dar ideias de conteúdo. Quais são as principais páginas que ranqueiam para aquele conteúdo. Gente, isso é ouro na mão. Isso é ouro na mão. Bom, e ela te dá, inclusive, qual o volume de busca no Google e qual o valor daquela palavra-chave. No caso, né, para fazer anúncio. Quanto custa aquela palavra-chave. Então, assim, essa ferramenta, ela é fantástica. Ela, na verdade, tinha algumas informações que a gente só conseguia ver pagando. Só que agora, devido, né, a todo esse momento que a gente está passando, o Neil Patel, que é o dono dessa ferramenta, ele liberou várias outras informações que a gente só teria acesso pagando. Então, gente, utiliza essa ferramenta agora porque ela é fantástica. Trilha sonora. Você está falando do pessoal batendo panela? Gente, é isso, Bianca? Se for, bom, né? É o que a gente tem. O que eu ia falar? Gostaram, gente, das ferramentas? Entenderam como utilizar? Ah, tá. Então, Natália, ela chama Ubersuggest. É porque ela... Deixa eu ver aqui se dá pra escrever. Não sei. Vou soletrar. A letra U, B de bola, E de escola, R de rato, S de sapo, U, a letra U, né? G de gato, G novamente, a letra E de escola novamente, o S e o T. Ubersuggest. Essa ferramenta é ouro na mão que vocês vão ter. E aí, então quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Com isso, a gente cria conteúdo que as pessoas estão buscando na internet, que as pessoas se interessam. Aí a gente passa a ser relevante. Aí sim,
trazer dados para a estratégia. Isso é principal. E como eu disse anteriormente, foi basicamente criando conteúdo baseado nesse tipo de informação que eu cresci no LinkedIn. E deixa eu ver aqui mais, gente. Tem dúvida? Quer saber uma outra ferramenta? Deixa eu tá. Ah, tá. Entendeu, Natália? Conseguiu pegar? Lan, tudo bem? Ok. Ah, tá. O Google Trends para que serve? O Google Trends também serve. Claro, eu falei do Google Trends, Carlos. Porque aí a gente consegue entender uma tendência de que está crescendo de busca na internet e criar conteúdo se antecipando. Ah, vou trazer até... Você falou do Google Trends, vou trazer até um exemplo. Eu dei mentoria para uma advogada, ela era de direito de família. E aí eu ensinei para ela a gente utilizar o Google Trends. E foi quando justamente, lembra daquele... Gente, é um cantor de... Não sei se ele é pagode... que foi um caso que ele não estava pagando pensão para a mulher dele. Saiu em toda a mídia. Ah, esqueci o nome dele agora. E aí, bom, aí a gente conseguiu monitorar que estava tendo uma tendência de busca crescente nesse sentido. Porque ele é muito conhecido, ele não estava pagando a pensão. Eu acho que ele, não sei se ele é de... Gente, não sei se ele é pagode, não sei o que é. Bom, aí a gente monitorou isso e ela criou um conteúdo. Ela criou justamente até foi no Instagram, ela criou um vídeo explicando sobre essa situação. E aí ela falou, Juliane, meu vídeo viralizou, assim, eu tive um resultado incrível. Por quê? Porque a gente conseguiu se antecipar que as pessoas estavam buscando muito sobre esse cantor, né, e sobre essa situação de não pagamento de pensão. E aí ela, antes de qualquer pessoa, né, do concorrente, ela fez o vídeo explicando a situação. Então, quer dizer, a gente pode utilizar para isso é fantástico. E outra coisa que o Google Trends dá para fazer é o seguinte, gente, que pouca gente sabe. Imagina que você tem dúvida, deixa eu pegar aqui, vou pegar um exemplo que vocês vão adequar para a sua situação. Imagina que eu sou uma agência de viagens e estou em dúvida em produzir um artigo no meu blog ou um vídeo, se eu vou falar de Caraguatatuba ou Ubatuba. Será que eu falo o quê? Vou falar um vídeo dando dicas sobre Ubatuba, a praia de Ubatuba ou de Caraguatatuba. E aí eu posso jogar no Google Trends. Ubatuba compara com Caraguatatuba. E ele vai comparar, e ele vai me mostrar, Juliane, tipo, Ubatuba, a pesquisa tá maior. Então eu vou fazer de Ubatuba e não Caraguatatuba agora. Então ele consegue comparar duas palavras-chave e me dizer qual está crescendo mais do que a outra, ou qual as pessoas estão buscando mais em relação à outra. Então você pode fazer a comparação. Então dá pra, até se você tiver dúvida, um exemplo. Quando eu comecei a fazer cursos para advogados, e aí eu coloquei o nome dele, né? Foi sobre marketing digital para advogados. E aí o curso não fechava, marketing digital para advogados, não tinha, né? Não tinha, as pessoas não se matriculavam. E aí eu fui buscar nessas ferramentas e fazer pesquisa também com os advogados. E aí eu descobri que vários advogados entendiam, isso já faz um tempo, vários advogados entendiam que não podiam fazer marketing digital. E aí eu fui buscar, inclusive, nessa ferramenta e entendi que as pessoas buscavam muito por marketing jurídico. Eu falei, já sei. O curso era o mesmo, o conteúdo era o mesmo, só que eu troquei o nome. Marketing jurídico. Juliane, aí o curso fechou. Quer dizer, não, marketing digital eu não posso fazer. Mas marketing jurídico? Então tá dentro das regras da OAB, ok. Então tá vendo que foi uma coisa assim simples que fez a virada pro curso vender? Então, gente, muitas vezes a gente não consegue mapear o erro e a gente tem que retroceder. Deixa eu parar aqui e ver aonde que eu tô errando. Né? O que eu não tá ajudando, por que eu não estou convertendo? Foi simplesmente a troca do nome. O curso foi o mesmo e aí o curso aconteceu. Entenderam, gente? Tem dúvida? Tá. Aí vamos voltar agora para Google. Tá. Vamos voltar agora para a otimização. Então eu falei sobre, né, cada um desses pontos. E aí a gente tem que fazer o quê? Uma das coisas que a gente tem que trabalhar é a parte, eu vou falar um pouco da parte... como é que fala? Mais, não é prática, é mais operacional. Então, uma das coisas que é importante a gente trabalhar é a parte de otimização das nossas redes sociais. Porque, por exemplo, o LinkedIn, ele tem um mecanismo de busca, que a gente trabalha lá para também ser encontrado lá dentro. O Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Gente, eles são redes sociais altamente indexáveis ao Google. O que isso quer dizer? Então, por exemplo, eu otimizo essas minhas redes sociais para quando as pessoas vão buscar meu nome na internet, no Google, porque o Google, na verdade, gente, hoje é o nosso
currículo. Todo mundo que quer saber sobre a gente vai buscar informações nas nossas redes sociais e no Google. Então eu otimizo essas redes sociais para que o Google consiga ali me ranquear melhor. Quando as pessoas buscam Juliane, o Google vai trazer o meu Facebook, pode trazer o meu Twitter, busca meus vídeos no YouTube. Lembrando que o YouTube é um produto do Google. Então, gente, ter vídeo lá é estratégico. Por quê? Porque o Google, claro que vai priorizar o seu canal. Então, eu otimizo o meu YouTube para quando buscar o meu nome, tá a Juliane lá, no resultado. Bom, então aí estamos falando de otimização. Então, quando você vai buscar, por exemplo, Juliane, o Google traz o meu Facebook. E aí, quando a gente está falando, uma das coisas que as pessoas fazem é assim, Juliane, eu tenho o meu Facebook pessoal e tem lá, sei lá, a minha página. Eu, por exemplo, eu não tenho paciência de ter uma rede social voltada para, por exemplo, o Instagram. Eu não tenho um Instagram para pessoas, para amigos e um Instagram profissional. Eu tenho um só. Por quê? Porque você acaba gastando muito tempo e você tem um gasto de energia com a internet. Então, eu só uso para quê? Eu só uso as minhas redes sociais, inclusive o meu perfil pessoal no Facebook, para ganhar dinheiro. Para o quê? Para aumentar ou potencializar meu resultado de negócio. É só isso. Por quê? Ah, Juliana, porque é besteira ficar postando querendo se aparecer? Não, gente, eu não tô falando isso. O que eu tô falando é porque eu não tenho paciência, eu só quero gastar minha energia para isso. Então, assim, eu acho fantástico acompanhar blogueira, isso, aquilo, mas eu só tô falando que, pra mim, pra minha realidade, eu só quero isso e eu só, então, utilizo pra ter resultados de negócio. Peraí, estar em todas as redes sociais ou buscar as que têm mais afinidade com o meu público-alvo? Sim. Mas aí, o que eu tô falando é o seguinte, por exemplo, você tem que priorizar aquela rede social que tá o seu público-alvo. Mas é interessante você otimizar as outras redes sociais, mas aí tem uma estratégia. Para quê? Se for esse o caso. Para você otimizar para aparecer também resultados de pesquisa. Se você não quiser, você só foca na sua rede social que está o seu público. Mas é interessante você otimizar, porque, por exemplo, você vai buscar Juliane Souza, você vê que ele mostra o meu Facebook, você vê que ele pode trazer ali os meus vídeos no YouTube. Então, eu utilizo como estratégia para alavancar a minha marca pessoal. É isso? E, bom, e aí o que a gente falando de Facebook, né? Você pode pegar, como é que a gente pode trabalhar isso? Você vai pegar o seu perfil pessoal do Facebook, se for esse o caso, gente, se vocês quiserem utilizar para esse objetivo. E aí, você já viu que lá tem uma parte de biografia, onde você inclui várias informações? Eu até abri, deixa eu ver aqui, ele está escrito aqui, ó. Ele está escrito apresentação. Então, é aquela parte da biografia do Facebook, do seu perfil pessoal. Ali, gente, ali você pode incluir várias informações para o algoritmo. Muita gente nunca percebeu aquilo. Então, o que eu coloco ali? Eu coloco meu nome, né, informações sobre mim, onde eu estudei, o que eu faço e incluo palavras-chave. Quando eu vou falar sobre o que eu faço, eu falo marketing digital. Então, dá para você incluir ali palavras-chave, que ali é um campo de otimização por resultados de busca, para o algoritmo. Então, muita gente nem nunca percebeu isso e nem utiliza essa estratégia. Então, gente, por exemplo, utilizar o seu perfil pessoal e colocar ali várias informações sobre você, a área de atuação, né, palavras-chave, isso é fantástico. Falar um pouco sobre SEO, tá? Bom, então isso também vai te ajudar. Eu vou falar... Fala exatamente o que você quer saber, Carlos. Aí, por exemplo, de SEO você tá falando mais da parte do quê? Você tem blog? O que você tem? Você quer saber alguma dica para blog? E aí, essa parte de SEO essa parte da rede social ajuda também, igual eu tô falando, mas no SEO, a trazer a gente em resultados de busca. Bom, e já dentro do Instagram, Juliana, como é que a gente pode fazer isso? Ô, Carlos, coloca aqui qual que é a sua dúvida de SEO. É para blog? Seria o quê? Seria técnicas de otimização para site? O que seria? Tá, voltando para o Instagram. Tá, no Instagram, o que a gente pode fazer? Como é que a gente, Juliana, a gente ajuda na otimização? Primeiro, fazer uma biografia, né, ali detalhada, colocar as informações que é relevante, inclusive, para o seu negócio, a área de atuação. Tem vários advogados que, inclusive, nem colocam a sua área de atuação. E aí, falar, Juliane, eu já peguei, por exemplo, a biografia de algum advogado, e falou, Juliane, minha área é tal, mas não chega nem cliente. Primeiro que ele não fazia nada, e segundo que na sua biografia não tinha nem a área de atuação dele.
Como otimizar sites e redes sociais para ranquear melhor. Tá, eu tô falando de rede social, depois eu vou falar sobre site. E aí dentro do Instagram, gente, o que a gente pode fazer? Fazer a biografia, né? Porque ali quando as pessoas buscam, tem ali no nome, por exemplo, meu nome tá assim, Juliane Marketing. Por quê? As pessoas quando vão buscar por marketing, aumenta a chance de eu aparecer. E ali na minha biografia eu coloco as informações que eu acho relevante. E quando a gente falando de otimização, como é que a gente pode trabalhar para mecanismos de buscas? Já viu quando você vai fazer uma postagem no Instagram? Você vai subir ali a foto e na hora que você vai fazer a sua legenda, pouca gente percebe isso. Quando você vai escrever a sua legenda, olha lá embaixo. Lá embaixo tá tipo assim, configurações avançadas. Ali é pra gente o quê? Pouca gente utiliza aquilo para colocar o quê? Informações sobre aquela postagem. Lá também você pode utilizar informações para mecanismos de buscas. Então ali você vai colocar sua palavra-chave e vai dizer sobre o que se refere aquele post. Gente, aquilo ali é dados para o algoritmo. Então pouca gente coloca informação ali. Então assim, para o Instagram isso é fantástico. Você coloca ali as palavras-chave e fala sobre o que é aquele post. Que quer deixar todas as redes disponíveis. Peraí. Entendeu, gente? Do Facebook, do Instagram, porque isso ajuda você a ser encontrado no Google, entendeu? Ajuda a otimizar, porque são informações que você está dando para mecanismos de buscas. Claro que, gente, o que eu não tô falando é que você vai fazer e vai aparecer, não é isso. Mas que aos poucos você inserindo vai te ajudar em algum sentido. Então, assim, são várias estratégias que a gente vai utilizando que vai ajudando a potencializar a nossa estratégia. Não é porque você colocou essa informação e que de repente vai aparecer, não é isso. Tá, peraí. Ai, gente, peraí um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Peraí, eu falei do Facebook, Peraí, deixa eu falar das redes sociais. Eu falei do Facebook, do Instagram, que é do YouTube também. Bom, do YouTube, qual que é o segundo maior buscador? Primeiro, o Google. Gente, qual que é o segundo? YouTube. E o YouTube, você pode buscar várias informações. Vamos otimizar o nosso vídeo para o YouTube? Então, como que a gente faz isso? Você vai no YouTube, e aí o YouTube tem um campo de busca. E o que você vai fazer? Você vai colocar lá palavras-chave ou o tema do seu vídeo. E aí você vai ver que o YouTube vai ranquear alguns vídeos. Por exemplo, previdenciário, ele vai trazer alguma coisa. Por que esse vídeo parou ali no YouTube em primeiro lugar? Por que ele está em primeiro lugar? Então aí você pode ir lá naquele vídeo e entender sobre o conteúdo. É porque não dá para explicar aqui, mas dá inclusive para ver quais são as palavras-chave que aquela pessoa está usando. Mas aí eu teria que explicar isso, não dá para falar aqui. Mas dá para entender, dá para buscar qual palavra-chave aquela pessoa está utilizando naquele vídeo para ajudar a ranquear e a gente passar a usar pra gente. Então dá para hackear o concorrente, sim, mas é porque aqui não dá para explicar. Bom, mas aí o que dá para fazer, né, do que eu tô falando aqui, é você tentar entender quais são os vídeos que o YouTube tá trazendo em primeiro e você vai estudar, por exemplo, ali o conteúdo daquele vídeo, vai estudar o título daquele vídeo. Aquela parte onde você coloca o título é super importante, tem que ter a sua palavra-chave. E a parte dali, sabe quando você coloca os comentários do vídeo? Lá, gente, também é informação para o algoritmo. Você tem que descrever sobre aquele vídeo e colocar suas palavras-chave lá. E depois você inclui também as tags, né? Eu acho que o Carlos, que tem o YouTube, que quem tiver já sabe mais ou menos o que eu tô falando. Bom, então dá para você utilizar o YouTube, inclusive, para entender o que as pessoas estão buscando em relação a vídeo e criar vídeo relacionado a isso também. Deixa eu ver aqui a pergunta. Entendeu, gente? YouTube, eu falei Facebook, Instagram, todas... Falam por aí, como otimizar os... Peraí, deixa eu entender o que o Carlos falou. Como otimizar os sites e redes sociais para ranquear melhor. Então, rede social, falei. Já do site, a gente está falando o seguinte... Geralmente um site estático que só tem aquelas informações, não tem como você muito trabalhar a parte de SEO. Então, por exemplo, como é que a gente faz isso? Quando você tem um blog, que você vai produzir conteúdo e aumentar a chance de você ser encontrado. Então, uma coisa interessante é assim, até a forma de você escrever um artigo, ela é importante para o Google. O Google cada vez mais muda a forma de você... ele quer ser cada vez mais um site, né, de busca que seja relevante para o seu público. Então, quando as pessoas vão buscar no Google, você vê que ninguém tem dúvida de que vai encontrar o que ela quer.
Então você vê que o próprio Google, ele entende aquilo que a gente está buscando sem a gente precisar digitar a frase inteira. Então, quer dizer, para ser isso relevante, o que ele faz? Ele vai buscar informações. Uma vez que a gente pesquisa, ele vai passar a buscar essas informações para entender qual, de acordo com a nossa pesquisa, o que é mais relevante. E aí, muita gente faz o seguinte, ele passa a escrever um artigo como se fosse um artigo científico. O advogado às vezes escreve muito assim, só que para a internet tem uma forma de se escrever. Então, o que o Google leva muito em consideração? Por exemplo, você escreveu um artigo, você pode fazer o seguinte, você vai no Google, digita aquele tema que você quer. Aí você vai ver por que o Google está trazendo esses primeiros temas em primeiro lugar. Então você vai entrar nesses sites que está vindo em primeiro lugar e entender a estrutura. O que o Google busca? Quando, por exemplo, vou falar sobre separação, né? Então eu vou escrever um artigo sobre um artigo no meu blog sobre isso. Então, o interessante é você falar o que é separação, como fazer em caso de separação. Quanto mais o seu artigo estiver completo e respondendo o maior número de dúvidas possíveis relacionadas àquele tema, mais o Google considera que aquele artigo responde à dúvida do usuário de forma completa. Entendeu, Carlos? Então, assim, quanto mais aquele artigo estiver completo relacionado àquele tema, mais o Google considera que ele é relevante para responder à dúvida do usuário. O usuário dele feliz, mais relevante o Google se torna para ele, mais pessoas continuam no Google e menos, né, outros concorrentes podem concorrer com o Google, por exemplo. Então, e a gente tem uma estrutura, por exemplo, tem gente que discorre totalmente o artigo e isso não é interessante. Porque muitas pessoas leem o conteúdo de um blog no celular, então os parágrafos têm que ficar separados, não escrever muito junto, porque as pessoas têm que ficar confortável para as pessoas lerem. Então perceba que os primeiros resultados de buscas do Google, geralmente você tem uma estrutura que é interessante para ele. Então você tem que pensar também nisso e responder ele o mais completo possível. E aí é interessante você buscar nos concorrentes que estão aparecendo em primeiro lugar e criar um artigo melhor do que o dele. Então busca o que eles estão respondendo e passa a responder isso e mais completo possível. Entendeu? Tudo bem? Acho que respondeu. Deixa eu ver aqui o Júnior. Trabalhei na indústria por anos, 90% dos clientes foram colegas meus de trabalho. Qual seria a melhor dica para continuar chamando a atenção deles? Trabalhei na indústria por anos, 90% dos clientes foram colegas meus de trabalho. Você quer chamar a atenção dos seus colegas de trabalho? É isso? Atuo principalmente na aposentadoria especial. Pelo que eu entendi, Júnior, você quer chamar a atenção de, por exemplo, pessoas de aposentados, é isso? Pessoas buscando por aposentadoria, INSS, foi mais ou menos isso que eu entendi. Se não for, você coloca. E aí, por exemplo, geralmente é o quê? O pessoal, quando você tem o Facebook, lembra quando o Facebook ele iniciou, estava todo mundo no Orkut, depois está todo mundo no Instagram. Então você tem por exemplo, o público, existe gente de um público mais velho que está entrando no Facebook agora. Então o pessoal da área de previdência, ou dependendo do seu público, por exemplo, pessoas mais velhas, esse público é ótimo para trabalhar no Facebook. Tem um artigo que eu escrevi no LinkedIn, foi sobre como eu escalei a marca pessoal de uma advogada. Ela saiu no jornal Globo, no Extra e no RJTV. E no caso dela era previdenciário. E a estratégia que eu apliquei foi, lá no artigo vai estar mais ou menos, vai estar explicando, não tem todas as estratégias, mas basicamente dá para você entender. E no caso dessa advogada era previdenciário. E aí ela chamou atenção com a estratégia que eu expliquei, eu vou explicar para vocês. E aí o jornalista chamou ela, né, para poder fazer uma matéria no Globo, no Extra, e ela acabou saindo no RJTV. E aí, no caso dela, era previdência. Então eu monitorei a internet e o quê? Eu ataquei grupos de Facebook. Tá vendo que são estratégias diferentes? Eu ataquei grupos de Facebook relacionados a aposentados. Então, pessoas que tinham interesse nesse tema. Então, a gente entrou nesses grupos e a gente desenvolveu uma estratégia lá. E aí, logo ela chamou atenção e foi chamada por um jornalista.
Tá vendo que, gente, o mundo do marketing digital, o mundo de estratégias, ele pode variar dependendo do que você quer? No caso dela, que era previdenciário, eu sabia que esse público estava no Facebook. E aí eu fui buscar quais grupos eram interessantes pra gente atacar. Então eu mapeei dentre todos eles, eu mapeei 3 e a gente desenvolveu a estratégia. E aí logo o resultado apareceu. Esse artigo tá lá no LinkedIn. Então é interessante, dependendo do seu público, por exemplo, previdenciário, tá no Facebook, porque esse público mais velho tá todo lá. E aí, voltando em previdenciário, por exemplo, lembra do que eu falei? O Google consegue achar quais aplicativos a gente tem baixado no celular. E você tem aplicativo do INSS. Já pensou? Esse público do INSS, pegar ele? Que tem esses aplicativos no celular? Deixa eu ver aqui o Júnior. Eu respondi, Júnior. Não sei, Júnior, eu já tenho um nicho, gostaria de fortalecer. Percebo que eles usam muito mais o Facebook. Pois é, Júnior. Então, dependendo da sua estratégia... Por exemplo, chega cliente para mim, gente, muito através do Facebook, do meu perfil pessoal. Porque eu utilizo o meu perfil pessoal para alavancar minha estratégia de resultados de negócio. Então, assim, depende do que você quer, é muito interessante utilizar o Facebook. Tem gente que fala assim, Juliana, mas o Facebook não morreu, ninguém tá lá. Gente, nunca tire as conclusões do seu mundo, da sua bolha, do que as pessoas estão fazendo. Então, assim, público mais velho tá no Facebook, dependendo do que. Existem, inclusive, vários donos de empresas que estão lá para acompanhar também, acabam interagindo em algum momento no Facebook. Então, assim, não acha que ele morreu, não, porque dependendo, ele é muito interessante. Esse mesmo case que eu contei foi atacando grupos de Facebook. Aí, ó, por exemplo, ela falando, os meus clientes mais velhos não usam o Instagram. Gente, tem uma pesquisa, uma outra coisa, tem uma pesquisa que fala, e isso vocês sabem, né? Só de vocês olharem, que os maiores divulgadores de fake news são as tiazinhas do WhatsApp, grupos de família. Tá, que legal. Tá, WhatsApp, sabe? Tipo assim, então dependendo, teve estratégia que eu já fiz, inclusive de WhatsApp. Então, o que isso traz de dados pra gente? Pode ser interessante, dependendo da estratégia que a gente vai utilizar. Esse pessoal também, tipo vovozinha, tiozinho, grupos de família, eles são ótimos. Então, mas isso vai depender de cada caso. Mas para você ver que o WhatsApp pode ser uma estratégia, um canal bem interessante de, inclusive, atender assim, né, gente? O advogado tem restrição, mas, tipo, inclusive de dar assistência para os seus clientes. Então, pode ser um canal bem interessante de se usar assim. Os meus se concentram no Facebook. Pois é, Júnior. Facebook, ele dependendo da estratégia é ótimo. Gente, deixa eu ver aqui se eu abordei tudo. Deixa eu ver. Nome do usuário, tá. Trazer. Eu acho que era basicamente isso. Vocês têm dúvida? Investigação. Bom, é isso. E outra coisa super importante, quando eu for voltando lá na parte do negócio, né? Que antes de entrar em rede social, de tudo, a gente tem que analisar. Que é também o seguinte, hoje tá assim, gente, o mundo que existia antes não existe mais, cada vez mais relevante é a internet e as redes sociais, que as pessoas, né, buscam esses canais para buscar informação, interagir, se distrair. E outra coisa a gente tem que acompanhar, por exemplo, eu tenho acompanhado muito a área não só dessa tragédia toda que está acontecendo, mas também tentado para não ficar... Sim, né? Hoje está todo mundo muito perdido, né? E para não ficar só focando nisso, eu tenho acompanhado muito a área de negócio e para onde isso está caminhando. Isso é importante, porque, por exemplo, eu comecei no Facebook, depois no Instagram, eu não estava no LinkedIn. E quando eu mapeei sobre o LinkedIn, foi muito antes das pessoas entrarem. Então eu consegui também crescer lá de forma muito rápida, porque a gente tem que acompanhar para onde está indo. Isso nos dá como é que fala? Esqueci a palavra, mas a gente chega na frente de todo mundo, né? Então isso é super importante, a gente acompanhar também o mercado e para onde está caminhando tudo isso. Então não pensar só na nossa bolha. Então passe a acompanhar também para onde, né, quais canais que estão se abrindo, para onde está, né, conduzindo, né, de acordo com toda essa tragédia que está acontecendo, mas é importante. Outra coisa. Tá, foi por isso que eu vim nesse tema. E foi uma parte que eu estudei justamente onde eu tenho uma diferencial que nem todo profissional de marketing tem, entendendo para onde está indo, foi o seguinte.
Eu sou da área na verdade, sou da área de administração, fui estudar marketing digital, eu sempre tive muita facilidade com tecnologia, então para mim isso facilitou muito. Aí eu fiz o mestrado, estudei o marketing, depois fiz o MBA em administração pública, depois marketing digital, e aí eu fui estudar sobre a área de vendas, eu fui estudar, então eu não só dou treinamento para a parte de marketing, como para a parte de vendas, que a gente chama de outbound, a prospecção ativa. E também fui trabalhar a parte, fazer cursos na área de outbound, né, vendas, como é que eu podia acrescentar isso na minha estratégia, e a parte de investigação digital, que eu utilizo muito para quando eu dou consultoria para empresas B2B, que são empresas que vendem para outras empresas. Então eu ensino a parte de marketing digital, como é que a gente enriquece o marketing digital com dados, e a parte de investigação digital. Tudo isso para converter em resultados de negócio. Então, quer dizer, a gente também tem que olhar para onde está indo o caminho e enxergar as oportunidades. Então, assim, hoje eu quase que não tenho ninguém que trabalhe com essa parte de investigação digital, que eu também fui estudar e complementei na minha estratégia. Bom, excelentes dicas, professores. Obrigada, Lan. Eu não estou ativa no LinkedIn, mas meus clientes às vezes me encontram lá. Olha, LinkedIn para mim é rei. É fantástico, assim, é maravilhoso. Eu adoro o LinkedIn. E outra coisa, o LinkedIn, as pessoas estão lá voltadas para fazer negócio ou contratar algum profissional. As outras redes sociais, como o Facebook ou o Instagram, as pessoas também elas estão um pouco dispersas. Então, o LinkedIn ele é bem objetivo, ele é fantástico para conversão. Estou desenvolvendo um trabalho de planejamento previdenciário. Me dá uma dica de palavra-chave. Então, Ana, eu até joguei aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí. Utiliza a ferramenta que eu te falei, o BSuggest. Vou até te falar até da ferramenta que eu joguei aqui, ó. Quer ver? Cadê ela aqui, ó? Deixa eu ver aqui. Ó, vai no Uber Suggest, por exemplo. Previdenciário, tá vendo? Você pode jogar ali no Google Trends, que vai buscar o que as pessoas estão buscando, e jogar aqui no Uber Suggest. Ele vai te falar quais palavras-chave as pessoas estão buscando. E fazendo ali, complementando no Google. Por exemplo, eu tô aqui colocando, ó, previdenciário. Ó, quer ver? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Olha só, gente, o que a pessoa tá buscando. Vou ler aqui pra vocês. Eu joguei no Google, lembra? A estratégia do autocomplete? Previdenciário na prática. Previdenciário o que é, previdenciário no 2020, previdenciário como. Aí eu vou completando, previdenciário como. Olha só, fundo previdenciário, como sacar. Fator previdenciário, como funciona. Cálculo previdenciário, como fazer. Olha só, eu posso criar um monte de conteúdo. Então vocês vão buscando previdenciário, como previdenciário o que fazer. Então ele vai completando. Olha o tanto de ideia de palavra-chave. Tá vendo que as pessoas, muitas vezes, as dúvidas delas são coisas que a gente nem imaginou? E aí, gente, bom, basicamente é isso, não vai ficar muito longo. E aí, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: tem um curso meu lá no IDS, ele não é desse ano, mas ele vai te ajudar a compreender, ele vai dar uma boa ideia geral sobre tudo isso que eu tô falando. Então, ele é para quem tá querendo iniciar, entender sobre tudo isso, ele é ótimo. Então, é um curso que tá no IDS, no ICDC, né, aqui no instituto que eu tô fazendo a live. E para os primeiros 5 inscritos, tem direito a fazer o curso 100% grátis. E a partir daí, né, quem não pegar ali, quem não for os primeiros 5 inscritos, vai ter um desconto de 50%. E aí, quem for se inscrever, gente, utilizar aqui o cupom Juliane, com tudo maiúsculo, JULIANE. Então, quem for fazer a inscrição no curso, vai ter eles 5 primeiros, vai ter 100% grátis, vai poder fazer o curso que eu tenho no instituto aqui no ICDS. E os que não fizerem os 5 primeiros, vai ter um desconto de 50%. E aí tem o seguinte, tá vendo? Que legal, que assistiu sua palestra. Que legal, que bom. Então, eu tô no congresso, gente, E aí eu vou estar lá e o pessoal sempre... Gente, você acredita que daquele congresso vieram vários clientes? Lembra que eu falei? Um dos canais de aquisição de clientes são o quê? São meus cursos e palestras. Eu vou estar no congresso sim, e vai ser assim, gente, vai ser um prazer ter vocês lá, e só você falar, me lembrar lá, vai lá até mim para poder falar comigo. E aí, uma outra coisa é o seguinte, a gente está montando
aqui no Instituto um grupo de mentoria para advogados. E aí, se vocês quiserem entrar nesse grupo de mentoria, basta vocês mandarem uma mensagem aqui pra gente, pro ICDS, falando com o pessoal que teve na live e que tem interesse na mentoria para advogados. Tá? Ah, que legal que você vai estar lá, Alan, no congresso. Fala comigo lá. Não dê, porque muita gente, engraçado que, por exemplo, eu tive clientes que me indicaram para outros advogados do congresso que eu participei no ano passado. Mas essas pessoas nem chegaram até mim. Então, assim, adoraram a palestra, mas não falou comigo. Então, assim, vai até mim que vai ser um prazer falar com vocês. E é isso, gente. Ó, então, os 5 primeiros inscritos vão poder fazer o curso que eu tenho lá no Instituto, né? 100% de graça. Quem não for os 5 primeiros inscritos vai ter 50% de desconto e basta utilizar o cupom de desconto, que é meu nome, Juliane, tudo maiúsculo. E quem tiver interesse na mentoria em grupo, é só mandar para a equipe do ICDS. Ah, que legal, ótimo, Manuel, que você vai estar inscrito lá no congresso. Que bom, não, então a gente vai se ver por lá. Gente, então é isso, eu acho que deu para tirar as principais dúvidas e direcionar, né? Então, o principal lance da rede social é pensar que a rede social funciona como canal de aquisição de cliente, ela vai entrar em algum processo da nossa estratégia, mas a nossa estratégia tem que ser maior, online e offline. E outra coisa fazer conteúdo de acordo com dados. Vamos trazer dados para a nossa estratégia e vamos trazer... E aí tem a parte de linha editorial, né, funil de vendas, que não dá para abordar aqui. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. E um grande abraço para vocês. E qualquer dúvida, saber da mentoria, fala com a Bianca aí, entra nos canais do ICDS. E espero vocês no congresso. Vou estar lá e basta falar comigo. Então, um grande abraço para vocês e a gente vai se ver numa próxima live ou lá no congresso, tá, gente? Tchau!